Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, bem-vindos ao programa Papo Espírita da Comunhão Espírita de Brasília. Hoje a nossa conversa é sobre um comportamento que está se tornando muito natural nas redes sociais, que são condutas éticas, inclusive por postagens de profissionais de saúde, e nós vamos fazer esse contraponto com a ética médica e com o espiritismo. Para esse papo tão específico, né, tão necessário para a nossa época contemporânea, nós temos aqui como convidado o Dr. José Roberto Pereira Santos, que é médico com especialização em clínica médica, reumatologia e medicina intensiva, como também é coordenador do Departamento de Bioética da Associação Médico Espírita do Brasil, que é a AME Brasil. Ninguém melhor do que o Dr. José Roberto para conversar conosco sobre ética. E também a nossa colaboradora, Thelma Alves. Tudo bem, Dr. José Roberto? Tá, tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, viu, Miriam, Thelma e os ouvintes aí do programa. É uma honra estar aqui respondendo, tentando, né, responder essas questões que são tão importantes, né, no momento atual. Então, eu sinto grato por estar aqui. Thelma, tudo bem, querida amiga? Tudo bem, né? Vamos bater um papo sobre esse tema da ética, né? Que, na verdade, a questão da saúde chama muito, é muito caro a todos nós, né? Então, é importante a gente abordar esses assuntos. Sim, o interessante é que esse papo, né, a respeito disso surgiu, inclusive, de uma postagem extremamente veiculada, né, nas redes sociais, de uma postura de duas futuras médicas, no qual uma delas, né, comentava sobre uma paciente que tinha sido transplantada, que ela deveria ter 7 vidas, né? Seria igual um gato, porque ela já teria passado pela terceira cirurgia de transplante. E é interessante que, é o que você falou, né, Thelma? Nós estamos muito ligados às nossas necessidades de saúde, né? Nada melhor do que o profissional médico. E quanto a isso, né, doutor José Roberto, a gente às vezes fica preocupado, né? Uma atitude de alguém que ainda está para se formar, né? E acaba tendo essa conduta. E a gente se pergunta como é que na formação do profissional médico a ética é inserida e baseado nesse exemplo que a gente trouxe, como é que se relaciona a questão do sigilo médico-paciente, olhando para a questão da privacidade do próprio paciente? Na medicina nós temos, no direito tem a OAB, nós temos o Conselho Federal de Medicina, né, que é uma autarquia, né, que é eleita nessa autarquia nos estados, tem os conselhos regionais e são eleitos pelos médicos, né, dos estados, e depois esses estados elegem o federal, né? E o Conselho Federal, ele é um órgão para fiscalização da medicina, e ele zela, né, pelo bom nome da medicina. Ao zelar pelo bom nome da medicina, ele está se preocupando com a população de uma forma geral, tá? Então, ele tem o papel, além de fiscalizador, de educador e orientador do médico. Nós temos o nosso Código de Ética Médica, que sempre é atualizado. O último agora foi atualizado em 2018 para 2019, porque sempre vão surgindo desafios novos, né? E com essa, né, atualização, né, principalmente na divulgação, nas mídias, né, isso aí se torna um desafio, né, cada vez maior, e também isso precisa ser também atualizado dentro dos próprios conselhos. A questão do sigilo médico é fundamental dentro da medicina. Isso vem desde Hipócrates, né, 400 anos antes de Cristo, até no seu famoso juramento, né, ele falava que o médico devia guardar segredos sobre o que ele viu ao adentrar na casa de um paciente, sobre o que ele viu, sobre o que ele fez, sobre o que ele ouviu. Então, isso aí, para nós, até hoje, é um dos pontos máximos, né, da ética médica. Mas eu até, se vocês me permitem, eu vou ler alguns princípios aqui do Código de Ética Médica que são importantes. Sim. Entre os princípios fundamentais, nós temos aqui
o princípio 1, que a medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade, e será exercida sem discriminação de nenhuma natureza. O 2, o alvo de toda atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional. E o 6º, o médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício, mesmo depois da morte. Jamais utilizará seus conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano ou para permitir e acobertar tentativas contra a sua dignidade e integridade. E tem uma parte do Código de Ética Médica só sobre o sigilo, né? Que fala, né, que é vedado ao médico tratar o ser humano sem civilidade ou consideração, desrespeitar sua dignidade ou discriminá-lo de qualquer forma ou sob qualquer pretexto, desrespeitar o pudor de qualquer pessoa sobre os seus cuidados profissionais. Foi o que aconteceu, né, no vídeo daquelas duas estudantes. Isso. Exato. E é vedado também, artigo 73, revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. Então, quando o paciente vai nos procurar, é como se fosse no confessionário de um padre, né? Você ali fica, mesmo até se foi praticado algum crime, a gente tem que guardar o segredo, entendeu? A não ser que esse segredo possa comprometer outras pessoas, quer dizer, que a não divulgação desse segredo possa gerar danos, mas aí, até então, não. E é também vedado revelar sigilo profissional relacionado ao paciente. Então, quer dizer, nós temos dentro do Código de Ética Médica uma série de artigos que o médico, né, como formado, que tem essas orientações, ele deve seguir. Infelizmente, nós estamos vendo assim, né, um grande número de médicos que parece que não leem o código, ou não deram a devida atenção na sua formação em relação a isso. Exato. Até como o senhor leu, né, essa parte, eu achei interessante, aí colocando, né, como a conduta, né, dessas futuras médicas impacta na missão e credibilidade da medicina, né? Então, assim, eu queria que o senhor abordasse um pouquinho, porque, na verdade, a gente trabalha o contexto da saúde, que é uma equipe, né, doutor? O médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, então, tem toda uma equipe na saúde, inclusive a questão da medicina também. Vocês têm um horário realmente desgastante, que é bem cedinho, ou fica até mais tarde. Então, assim, é um sacerdócio para mim, né? Então, eu vejo assim, então, futuras médicas, eu acho assim, eu acho que perde, no caso, até a humanidade, né, José Roberto? Eu acho que profissional de saúde, não só médico, né, tem os enfermeiros, tem, né, os auxiliares, né, os técnicos de enfermagem, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, todos estão dentro de uma missão. Eu acredito ainda nessa questão de missão. Eu acho importante, né, você ver a medicina ainda como sacerdócio, né? Eu fui criado assim e me formei assim, né, com essa missão. Por quê? Como você falou, né, hoje é o profissional, talvez, de todos, é o que mais trabalha, por causa dos plantões, não tem feriado, não tem, né, aquelas questões que os outros profissionais têm. Então, assim, você tem que fazer, primeiro, por gostar e por gostar do que você faz. E a gente tem que entender que o principal alvo da nossa profissão é o paciente. Então, você tem que respeitá-lo, né, em todas as situações. Muitas vezes a gente está diante de um paciente que ele está com um mal, com uma doença, e ele fica agressivo, desorientado, e você não pode entrar
né, nesse clima do paciente. Você tem que ser profissional, entender a situação dele, tentar equilibrar a situação e sempre respeitá-lo em qualquer situação. Então, essas questões são muito importantes. Infelizmente, hoje, o que a gente vive? Né? Abriu-se muitas escolas, né, de medicina, não só de medicina, de fisioterapia, de enfermagem. Então, assim, perde-se um pouco, né, desse pensamento, né, de uma profissão que tá ali para ajudar o ser humano, né? Então, muitos hoje entram na medicina para ter um status, né, de médico, ou então visando o lado financeiro, que também hoje caiu muito isso, né? Então, assim, a gente vê muitos profissionais despreparados mesmo na sua formação. Além de que muitas escolas, né, inclusive saiu até recentemente, né, uma pesquisa sobre isso, né, que muitas delas não atingiram o nível mínimo, né, de satisfação do conhecimento, né? Então, hoje pretende-se até fazer uma prova, né, que já está sendo organizada pelo governo brasileiro para ver a qualificação desses médicos, como a OAB tem. Então, infelizmente, na educação desses alunos, né, estudantes, eu acho que falta muito discutir essas questões éticas, que é obrigatório no currículo, mas muitos não dão muita importância para isso. E o interessante é que nós estamos focando na questão médica por causa desse vídeo divulgado, mas isso permeia todas as profissões, né? E acho até que talvez nós possamos olhar essa questão por um lado mais pessoal, né? Eu acredito que o cidadão ele não muda o seu caráter ético, né? Porque está numa determinada profissão. Será que a gente pode entender isso dessa forma? Porque com essa questão das redes sociais, como nós estávamos falando, né, do comportamento de achar natural, né, chegar e falar o que quiser, expor o que quiser, né, talvez não permeia um retorno para a nossa sociedade de reflexões mesmo sobre a questão ética, né, pessoal, para que a gente possa capilarizar isso para a questão profissional, para a questão da relação com o outro. O que você acha, José Roberto? Não, com certeza. A ética é para todos, né? Não é só para uma profissão, né? A ética pessoal, né? Que talvez seja a mais importante, né? A gente sermos cidadãos éticos, né? Na nossa vida mesmo, né? Sempre respeitando o próximo, né? No seu nível de entendimento, no seu conhecimento, buscando, né, sempre nos melhorarmos, né, sabendo que a ética significa a busca por virtudes, né, pela verdade, por virtudes. Como se fosse uma reflexão sobre a moral, sobre as nossas condutas, os nossos comportamentos. Então, a gente sempre tem que prezar isso. Então, se formos éticos como pessoas, nós seremos éticos também como profissionais. Mas, assim, você falou que não é só, na questão da saúde, não é só o médico, não. Todos os profissionais, dentro dos seus conselhos, né, eles estão sujeitos às questões éticas. Então, muitas vezes você vê, assim, pacientes que são fotografados no hospital, filmados muitas vezes sem o conhecimento, e isso é divulgado nas redes, né? Mostrando coisas íntimas dos pacientes, ou coisas que tem que ficar em segredo mesmo, você não pode revelar isso. Então, a gente tem... Hoje é um desafio constante isso, tá? Eu trabalho em UTI, por exemplo, a gente tem que ficar controlando os celulares, né, que entram, porque... Ao mesmo tempo que as pessoas hoje não vivem sem celulares, você controlar um celular dentro de uma UTI é muito difícil. Você tem que ter uma conversa muito... demorar até uma conversa com os familiares, com os pacientes, que eles não devem se filmar, não devem filmar nada ali do interior da UTI, porque ele está comprometendo a sua própria intimidade e a dos outros que estão ali. Eu percebo também que nós estamos num momento em que até a própria mídia, né, de certa forma, estimula, né, essa denúncia, né, por meio de vídeos, mas voltando muito também para a questão da postura profissional, essa necessidade de
atual de ser popular, né? Ou seja, ter muitos seguidores nas redes sociais, faz com que também as pessoas não consigam diferenciar aqui a publicação no que diz respeito a mim mesmo e a publicação que é público, né? Que é do outro, né? Eu me lembro que em alguma época a gente estudava, né, sobre ética, né? E mesmo eu sou bióloga de formação e mesmo na universidade a gente também estuda ética e bioética, mas às vezes a gente tem uma dificuldade de fazer a transposição entre a matéria, né, que eu estudo na universidade e o quanto aquilo se aplica a mim, né, como pessoa, como cidadão, né, e não só como profissional. E aí a gente está conversando sobre essa questão de ética e tudo mais, eu vejo que, por mais que as pessoas busquem a popularidade, também está sendo conduzido um novo comportamento, né? Eu acho que são desafios enormes, do qual antigamente a gente buscava médico por indicação, né? É o médico que cuidava de todos os membros da família, né? Mas hoje, com essa publicidade, a gente vai vendo profissionais da área de saúde que são influencers, né? E aí a população busca como referência ao médico, como referência profissional, o número de seguidores que eles tenham também, né? Na sua área, juntando, né, a questão da ética, a questão desse comportamento novo de buscar por referências seguidores, isso também não mexe um pouquinho com, eu quero dizer, não só apenas com a conduta, mas com a seriedade daquele médico, porque nem tudo que está na rede social é verdadeiro, né? Por isso que a gente tem as fake news, né? Como é que vai? Como é que se age? Isso é um problema da atualidade, né? A pessoa viver baseada nesse modelo, né? De ter preocupação, né? De como as pessoas vão pensar dela, né? Quantos seguidores ela tem, né? Ela vive mais preocupada com o que o outro pensa do que com o que ela faz realmente, entendeu? Então, assim, a gente vê muito isso, né? E isso pode levar realmente a problemas, até inclusive nessas procuras por profissionais, né? Porque, inclusive, tem empresas que dão assistência a médicos, assim, que elas colocam aquele médico como o melhor, né? Isso é pago até, entendeu? Assim, aquele médico tem 100% de qualificação positiva. Tá? Isso é da empresa, não é, muitas vezes, da população, não. Isso existe, tá? Existem empresas que o médico, que ele paga uma taxa lá, ele é classificado como um médico excelente, tem muitas vezes opiniões que não são verdadeiras, né, sobre aquele médico, só falando bem, entendeu? Então, você desconfie disso, tá? Porque, inclusive, o próprio Conselho Federal de Medicina tem uma resolução agora de 2023, a resolução 2336, que fala sobre essa publicidade médica, né? Preocupação que o Conselho tem. É até uma resolução bastante grande, ela tem muita coisa, né? Informando ao médico, né? O que é permitido, o que é proibido. Por exemplo, você não pode colocar numa publicidade médica que seu tratamento é melhor do que o outro, tá? Que você é 100%, né, de certeza que você vai ficar bem, porque medicina não existe isso, né? Você colocar fotos ou vídeos de pacientes seus, de tratamento, mesmo que tenha sido sucesso, mesmo que o paciente libere, você não pode, pelo conselho, mostrar imagens de pacientes, antes e depois, por exemplo, tá? Você não pode, por exemplo, em termos de valores, você fazer liquidação, aqui é a semana da liquidação da cirurgia, entendeu? Porque a vida humana não é um material, né, que você possa vender, que você possa comprar, né? Então,
a gente tem que ter muitos cuidados, porque quando você também divulga uma coisa, você fica responsável por ela, né? Por exemplo, se você vende algum serviço e fala que é 100% de chance, você, além de estar mentindo, você está se comprometendo ali, até em termos, né, judiciais mesmo, porque você está dando uma coisa falsa, né? Então, infelizmente, hoje, né, as pessoas vivem nesse modelo, né? Que tem um sociólogo, né, que é o Zygmunt Bauman, acho que é um polonês, ele fala que hoje, grande parte da população, ela vive numa que chama de modernidade líquida. Tá? O que é isso? Né? É a sociedade que não tem sustentação sólida, não tem bases sólidas, né? Tudo é efêmero, tudo muda, as pessoas vão atrás de coisas novas, elas não se ligam aos valores, né? Que antigamente a gente se ligava, né? Então as pessoas procuram essa popularidade, né? Esses relacionamentos que muitas vezes não são nem reais, né? São virtuais. E isso é efêmero, né? Isso acaba. Então, muitas vezes a pessoa tem lá 1 milhão de seguidores, de repente acontece uma coisa, ela não tem seguidor nenhum, e aí ela entra em depressão, né? Muitas vezes tem relatos até de suicídios, porque as pessoas tiveram algum problema, né, nesse modo de vida que elas procuraram, e como elas não têm base, né, uma base de sustentação forte, elas não conseguem viver a verdadeira realidade, né? Porque a realidade é de desafios, né? Nossa vida a gente vai ter sempre desafios. Então, quando você tem amizades mesmo sólidas, quando você tem relacionamentos presenciais e não virtuais, né? Você é uma pessoa que ajuda ao próximo, tudo isso, você consegue viver sem precisar disso, né? Então, acho que isso aí é fundamental, a gente passar isso para as pessoas, né? Para os nossos filhos, principalmente. Eu acho que há uma grande participação aí também das famílias, das escolas, do governo, né? De educar melhor as nossas crianças. Exato. Eu até estava pensando em puxar um pouquinho para doutrina, para questão das influências espirituais, né, a pessoa entrando nessa persona, né, nessa persona de like, de se envolver em ter dinheiro, poder, né, essa coisa toda, fama principalmente. E aí existe também essa questão da brecha, né? Da brecha, aí abre brecha para influências espirituais. Aí o senhor poderia abordar alguma coisa em relação a isso para a gente? Já que a gente está dentro de um programa espírita, né? A gente tem que abordar um pouquinho sobre isso. Hoje, grande parte da sociedade terrena, né, é materialista, né? Então, as pessoas visam, né, objetivam sua vida para isso mesmo, para a posse, para o prazer, para as coisas materiais, né? E a gente entende, como espírita, que não é assim, né? Eu acho que a gente tem que tentar, primeiro, o desafio de nós mesmos, né? De nos melhorarmos como seres humanos, para talvez poder influenciar melhor aqueles que estão ao nosso lado. E hoje, como temos aí mais de 7 bilhões de encarnados, nós temos 3 vezes mais de espíritos que estão ao nosso redor aí, tentando nos influenciando de uma certa maneira, né? Ou positivamente ou negativamente. É claro que quando a gente fala que nós somos influenciados, na verdade, nós é que influenciamos, né, os espíritos, através das nossas vibrações, dos nossos pensamentos, dos nossos atos, nós que atraímos. E quando atraímos, nós recebemos também, né, as vibrações, as energias deles. Então, assim, se você perguntar se tem influência espiritual nisso aí, com certeza tem. Mas a gente não pode tirar a nossa responsabilidade sobre essas influências.
pois se pensamos e vibramos, né, com sentimentos positivos, nós vamos trazer influências positivas. E se pensamos de outra forma, negativa, nós vamos trazer influências negativas. Então, isso aí é uma coisa generalizada mesmo. Nós estamos num momento assim no mundo, né, de provas e expiações, que ainda o mal predomina. Então, nós temos muitos espíritos ainda ignorantes, né, que ainda praticam o mal, mas que estão em evolução. Também temos muitos espíritos aqui evoluídos que vêm para nos dar uma direção melhor. E a maioria de nós está no meio termo ali, né? Ainda praticamos o mal, mas temos uma propensão para fazer o bem também. E segundo, né, a espiritualidade, nós estamos num momento de transição, né, de um mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. Não se tem, na verdade, assim, quanto tempo isso vem sendo realizado e quanto tempo vai durar, mas assim, é um contínuo, né? A gente não pode também ficar preocupado muito com isso, né? O importante é preocupar primeiro conosco, como eu já falei, a nossa própria evolução. Mas, assim, pode falar. Não, eu interrompi, mas pode continuar. Eu já passo. Então, você vai ver coisas assim impensáveis, né? A pessoa que faz o mal sabendo que está fazendo mal mesmo, né? Então, isso existe. Tem aquelas que fazem o mal até porque não foram orientadas ainda, ou por uma desatenção mesmo, né? Mas já está procurando fazer o bem. Então, a gente vê muito isso, esses relatos acontecendo, né? Eu acho que muitos dessas situações são por falta de orientação, ou de uma orientação paterna mesmo, ou de uma orientação, né, de alguém que está ali do lado, né, na escola, que são as entidades que devem, né, fazer parte dessa orientação dessas pessoas. Eu ia trazer, né, uma palavra que você colocou sobre materialismo, né, a maneira como nós estamos lidando com a vida atualmente que leva a esses comportamentos, né? Então, quando a gente está nesse olhar de que as questões materiais são mais importantes e nos definem, eu acho que isso é a coisa mais preocupante, porque o bem-sucedido é aquele que tem mais, né? Não é aquele que é mais ser humano, é aquele que tem mais em termos materiais. E nisso a gente vai se perdendo, né? Então a gente tem as notícias de trabalhos excessivos, né? Transtornos levados por esse excesso de trabalho e pouco repouso, e vamos esquecendo quem somos essencialmente, né? É isso que Thelma colocou, e você também, né, José Roberto, com a questão do espiritismo, é que nós somos espíritos imortais, né? Para todos nós, acreditando ou não, na cessação da manifestação desse corpo físico, sobrevive, né, parte de nós, que nós chamamos de espíritos, e que não ficam parados, não ficam sendo influenciados nem influenciando, continuam a vida, né? E, conforme a gente vai estudando na doutrina, o quanto nossa mente mal disciplinada, né, a nossa mente automatizada, se olhar para nós mesmos, a gente vai se deixando levar por esses padrões de sucesso que às vezes são muito destoantes do que nós diríamos que seria um homem de bem, né? Um ser humano, ainda que em provas e expiações, mas que caminha para essa mudança interna de buscar o bem, né? De poder se aprofundar melhor na sua melhor maneira de ser. E me lembro aqui do quanto que a gente é influenciada, que às vezes a gente não percebe, né? Então, eu tenho uma ideia,
essa minha ideia comunga com outras ideias, né, influenciado por espíritos. Se ela é boa, que maravilha, né? Nós estamos contribuindo para um mundo mais humanizado. Mas quando ela não é boa, né, quando ela visa apenas um aumento da minha vaidade, né, uma exposição maior do orgulho que eu tenho por ter isso ou por demonstrar determinadas coisas, o quanto eles também nos levam por um lado e que muito nos preocupa, que é o lado em que eu sou cada vez mais instinto, né? O meu eu animal mais exacerbado, e quanto que eu sou cada vez menor, cada vez pequeno, com relação a quem eu realmente sou, né? E nós também, espírita, a gente fala de uma ética espírita, né? Esse bem proceder, olhando para os profissionais de saúde, olhando esse bem proceder com olhar espírita, penso que, já ouvindo também, e trazendo aqui o doutor Paulo César Frutuoso, né, que fala muito da questão da medicina do futuro, na perspectiva dessa ética espírita, como é que você vê, né, o tratar com o paciente por esses profissionais cuja missão é exatamente trazer, né, saúde num olhar mais integral? Essa é a proposta, né, inclusive, da Associação Médico Espírita do Brasil, né? Trazer espiritualidade para dentro da medicina. Então, hoje a gente tem, dentro até da ciência, mesmo da ciência médica, a questão da espiritualidade como uma coisa que está vindo aí a todo vapor, tá? Assim, nós temos várias associações médicas que já incluíram a espiritualidade no seu currículo, né? Nos seus departamentos. Tá? Devagarzinho a gente está entrando, né, nessa seara médica, na divulgação, nos conhecimentos. O mais importante é, primeiro, né, a gente, como médico espírita, a gente dá o exemplo. Então, a Associação Médico Espírita, hoje, ela tem 70 associações, né, porque são diferente das federações, né, que são os estados. Aqui a associação ela é por região. Muitas vezes tem um estado que tem várias associações, né, como São Paulo, né, Rio de Janeiro. Então, nós temos 70 associações independentes ligadas à AME Brasil. Cada uma delas tem alguns médicos que são referências, né? Então, a missão nossa, né, é justamente a gente seguir o modelo médico espírita, né, que é integrar a espiritualidade dentro das nossas condutas médicas, né? Sabendo a importância, né, do conhecimento médico, né, conhecimento científico, mas também associando ao conhecimento espiritual. Então, primeira coisa, antes de cobrar, né, alguma coisa, é você também fazer a sua mudança, né? Então, isso é uma coisa bem que a gente, sempre em nossos encontros, a gente tenta sempre, né, intensificar isso aí, que nós possamos ser os médicos diferenciados em relação a isso. Nas nossas anamneses, quando a gente faz, né, o atendimento do paciente, a gente inclui a anamnese espiritual, né, sabendo que o paciente não é só um corpo físico, não é a máquina que deve ser consertada, ele tem os seus problemas, né, problemas pessoais, problemas familiares, sociais, psicológicos, tudo isso. Então, a gente procura ouvir mais o paciente, dando abertura para que ele possa até nos indicar outros caminhos. Então, a gente vê isso com frequência, que isso é o diferencial, muitas vezes, de um médico que tem esse conhecimento, do médico mais materialista, que ainda vai só pela receita, né, dos estudos, né, da academia. Porque a gente entende, por exemplo, que quando a gente está tratando o corpo, a gente está tratando a superfície, né? Você não está tratando a causa. A causa está no espírito. Então, quando você passa a aprofundar mais e conhecer
aquele paciente como ser humano, como ser espiritual, você dá abertura para atingir as causas profundas, né, do seu adoecimento. Então, isso que é importante, eu acho que é levar isso para os outros profissionais. Então, devagarinho, a gente está tentando fazer isso, entendeu? Com as nossas jornadas. Né? Aqui no Brasil, né, nós temos o Mednesp, que é um congresso médico espírita de 2 em 2 anos, que agora, em junho, no feriado de Corpus Christi, vai ser em São Paulo esse encontro. Tá? E vão se reunir lá centenas de médicos espíritas e outros profissionais também. A gente vai discutir tudo isso, todos esses, como abordar isso melhor para os outros profissionais, como a gente consegue adentrar dentro da academia também com esses conceitos. Então, isso é uma coisa assim, que está ocorrendo a passos lentos, mas vem crescendo. Então, acho que é isso aí que é importante, né? Interessante também são as pesquisas, né, que estão se dando nas academias, é muito interessante. Eu acho muito interessante porque a gente hoje, a gente crê, né, tem certeza daquilo que a gente tem aprendido enquanto importância de pensamento, né, que a doença no corpo é um reflexo do nosso espírito, mas agora a pesquisa vem mostrando, né, inclusive a sobrevivência, né, através das experiências, né, de quase morte, né, de pesquisas nesse sentido, terapias, né, que levam para terapias de vidas passadas. Então, eu vejo que a medicina está abrindo um leque de olhar o ser humano como um ser humano mais integral, né, doutor José Roberto? Nós o que temos você hoje, trouxe, né? Nós temos hoje no Brasil alguns pesquisadores espíritas que têm o mais alto conceito a nível mundial. O Alexander Moreira, por exemplo, de Juiz de Fora, ele ganhou um prêmio, entendeu? Um dos maiores prêmios da medicina nos Estados Unidos, tá? que seria o Oscar aí da medicina. Ele ganhou, um mineiro aí que está fazendo pesquisas, né, com saúde e espiritualidade. Ele é psiquiatra, inclusive ele tem esse livro, né, A Ciência da Vida Após a Morte, também, que fala sobre experiência de quase morte. Então, a gente está chegando lá, entendeu? No nosso objetivo. Devagarinho, então, era um sonho, né, da doutora Marlene, né, que foi a nossa fundadora das AMES, que era isso, você aliar a ciência com o espiritismo, né? Você tentar entrar nas academias, dando importância tanto à questão, né, científica também quanto à questão da sua atuação como médico, né? Como um médico cujo modelo é Jesus, né? Exato. Eu até estava lembrando agora da Marlene, enquanto eu estava descrevendo, né, o trabalho da AME Brasil, eu estava lembrando dela, porque ela é uma pessoa maravilhosa. E, inclusive, essa questão do médico espírita, eu tenho um outro médico que é espírita, que eu vou, e realmente eu tenho a mediunidade, aquelas coisas todas, eu me sinto muito mais confortável em estar com um médico que tem esse conhecimento da doutrina espírita e assim, conversar com ele e ele trabalhar comigo de uma forma como um todo, do que, né, de um outro médico que, né, até de outra religião, mas que não tem esse despertar. Assim, despida com ela, né, na forma como estou, tanto físico, mentalmente, espiritualmente, porque facilita esse processo de melhora, né? Você quer ver uma pergunta que a gente faz, que muitas vezes é uma porta aberta? O paciente vai lá, primeiro eu deixo ele falar, né? Porque você não deve interromper Isso. o paciente. Então, se ele quiser falar 15 minutos seguidos, eu estou ouvindo. Porque muitas vezes, nesse momento, é que ele fala o que é o principal para você. Porque se você começar a interromper, naquela pressa, né? Você terminar a consulta, você não vai ouvir o que você precisa.
Aí ele falou, muitas vezes desabafou, né, coisa, tô com dor em tudo quanto é lugar, não sei o quê. Aí eu pergunto assim, como é que tá a sua vida? Você está em paz? Quer dizer, isso aí, a pessoa até se assusta, mas abre um campo para ela se abrir mais e te falar muitas coisas que são importantes e que, muitas vezes, não precisa de remédio. Ela mesma vai encontrar o remédio. Né? E a gente estava falando de popularidade, né? Que hoje nós temos os ídolos aí, né? Os populares aí, que recentemente um show aí na Copacabana com mais de 1.500.000 pessoas, né? São os ídolos, né, da pessoa. Aí depois você procura ver a vida dessas pessoas que são ídolos. Procura estudar direitinho, né? Lembrando que quem foi mais popular, ou é mais popular na história do mundo? Quem que vocês acham que foi? Jesus. 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 Então, se você quer ser popular, você tem um exemplo aí. Sim. Siga Jesus, né, que não falha. Não falha. É porque é a distorção dos valores, né? Se a gente está muito materialista, o valor está naquele que demonstra estar no topo do padrão do que é um sucesso, né? Mas se você está preocupado com você enquanto ser imortal, o seu exemplo é aquele que melhor vive o amor, né? O amor ao próximo, né? Interessante. Olha, gente, esse papo está muito interessante, mas estamos já no nosso horário, como sempre, né? O papo vai rolando, a gente vai se interessando, mas o tempo nosso vai se esgotando. Mas ainda estamos em tempo de Thelma falar alguma coisa, então, né, se Thelma não tiver mais nada para colocar, né, fica para a próxima, né, Thelma? Se o doutor José Roberto poderia deixar uma mensagem para aquele que nos ouve nesse sentido da importância da ética nas nossas vidas? Eu só desejo assim, que as pessoas se conscientizem mais, né? Sejam vocês mesmos, entendeu? Não siga modelos dos outros, porque cada um tem o seu caminho, tem sua história, né? Tem sua história pregressa. Então, siga o seu caminho sem se preocupar com o que o outro pensa de você. Faça coisas boas, seja uma pessoa de bem, que tudo dará certo. Entendeu? Então, é essa a mensagem. Uma mensagem curta, profunda, e que nos requer encarnações e encarnações para executar, né, doutor José Roberto? É um exercício diário. Oi, Thelma. Não, é isso mesmo, né? O homem de bem, né? Ser o homem de bem. Mas começa hoje, né? Começa agora, né? O esforço, né? Não é amanhã, mas é hoje, nesse exato momento. Então, primeiro, agradecer, né, doutor José Roberto, pela sua disponibilidade. Obrigada por conversar conosco e trazer esse tema tão importante, né, trazendo o olhar mesmo daquele que vive, né, a profissão. E, Thelma, mais uma vez, obrigada, né? E aqueles que nos assistem, nós convidamos para que deixe um like, né? Compartilhe para alguém que vocês acham que seria muito interessante ouvir o nosso assunto. E nós vamos ao ar todas as quintas-feiras, às 18h30, nós temos um programa novo e está no canal TV Comunhão, no YouTube. Então, mais uma vez, obrigada, doutor José Roberto, obrigada, Thelma, e a vocês que nos ouviram. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade.